Bora trazer uma informação legal. Lucas Moura e Oscar, a expectativa do São Paulo é de contar com o Lucas já contra... A diretoria do São Paulo acertou ao manter o treinador, né? Porque realmente a grita estava grande, muita gente queria que ele fosse mandado embora, que não dá mais, que tira o Zubeldia, que acabou a paciência, aquela coisa toda, nunca mais ele vai ganhar e ganhou. Veja como o futebol é incrível, cara, como parece ser o fim da linha e não é, né? Não é, muitas vezes não é, muitas vezes o treinador ele consegue, até pelo conhecimento que tem do grupo, ele conhece determinados jogadores, ele muda um pouco o esquema e ele reencontra um time. Foi o que aconteceu agora com o Zubeldia e da parte da diretoria do São Paulo me parece muito inteligente essa permanência do treinador, porque se o São Paulo trocasse de técnico, isso a gente já está falando faz tempo, os resultados não seriam muito diferentes. Afinal de contas, quase que o Zubeldia caiu exatamente igual aos últimos treinadores do São Paulo, né? Quase. Quando a torcida queria que demitisse ele, logo após a segunda rodada da Libertadores, foi quando mandaram embora o Thiago Carpini e foi quando mandaram embora o Rogério Ceni no ano anterior. Então a torcida queria que fizesse a mesma coisa que já foi feito e não adiantou nada. Não adiantou nada, né? Seria a repetição do mesmo erro. Então acerta o São Paulo ao manter o treinador, ao segurar essa pressão, né, no momento mais difícil, que o time voltou a vencer, né? Mas vai ser campeão agora? Provavelmente o São Paulo não será campeão da Libertadores, não será campeão brasileiro, talvez da Copa do Brasil, que é uma competição mais acessível, mas isso todo mundo já sabe, com qualquer técnico. Esse negócio que o Léo tá falando é bacana, a gente já comentou aqui, porque é uma ironia mesmo, né? O Zubeldia, no final do ano passado, disse que sabia que o São Paulo não ia fazer grandes contratações, mas que ele ia tomar cuidado para usar a base. E a base está ajudando, né? Na verdade, essa era uma grande crítica, e ainda é uma grande crítica do São Paulino, né? Que o Zubeldia não utilizava muito a base. Agora ele tá até usando um pouco mais e tá sendo obrigado a usar também, né? Por conta de lesões e tudo mais. E o gol do Lucas Ferreira foi o primeiro dele como profissional, né? Ontem. Acho que foi, né? Não, em Libertadores, eu acho. Não, acho que como... Profissional mesmo, né, geral? Então... Garoto, corre que... Não, e assim... Ele é o novo Luiz Henrique. Ele é bom jogador. Luiz Henrique, era do Aliás, Botafogo. uma coisa que eu ia comentar, só pra não esquecer, o Quesada trouxe um ponto importante, né? Que o Zubeldia não sabia o que encontrar pela frente e reforçou a defesa. Também pensando no que o São Paulo vinha sofrendo nas últimas partidas, né? Porque o São Paulo empatou muito nos últimos jogos. E se a gente for ver, empatou muito porque saiu também à frente no placar e acabava tomando esse empate depois. Foi assim, por exemplo, quando contra o Alianza Lima, que vocês citaram aqui. Botafogo. Contra o Botafogo, exatamente. Mas o Alianza Lima acho que é bem emblemático, porque era um jogo dentro de casa e um jogo em que o São Paulo estava dominando o adversário no primeiro tempo, assim, mas com facilidade. Tanto que quando saiu o segundo gol do Ferreirinha, na minha cabeça ia ser uma goleada, porque estava muito fácil o jogo pro São Paulo, ainda mais do lado ali do Ferreirinha, com, né, ele descendo. Zagueiro nenhum pegava ele, tava muito bem. Aquele lado estava sendo muito bem explorado. E na segunda etapa, o São Paulo volta com uma postura diferente. Óbvio, também ele tirou o Ferreira, fez algumas mudanças, mas acaba cedendo o empate. Um empate que, você vê, se o São Paulo tivesse assegurado aquela vitória, tava 100% e muito mais tranquilo. Mas vai passar. Não, o São Paulo vai passar, vai. E vai foi passar. legal. O São Paulo do Corinthians ali, sem a barbinha? É o André Ramalho, cara. O André Ramalho que tá jogando no Libertad, que sabe, é por isso? Não, esse cara se chama Ivan Franco, é parecido. Se ele meter um bigode, vai ficar parecido. Ivan Franco. É uma mistura com Ortigosa. Assim. Ortigosa. O do centro ali, quem que é? Oscar Cardoso, 41 anos. O que você dizer, seu Mano? O legal é que o São Paulo pede o Caleri não vinha num bom momento. Aquela história que meu pai falava, e até o PVC hoje escreveu, nossa, meu pai, se ele soubesse isso, ele ia ficar muito feliz, porque essa frase foi ele que criou, né? Depois o Mário Sérgio começou a usar também, porque eu contei pro Mário e tal. Deus escalando, né? Porque Deus, o pai dizia, né? Quando o jogador se machuca, é Deus que tira ele do time e coloca o outro que precisava entrar, e o técnico não tem peito pra fazer isso. E lá no São Paulo, o Zubeldia não tinha peito pra tirar o Caleri do time. Verdade. Aí ele se contunde. E o André Silva pedindo passagem. O André Silva fez o 8º gol dele na temporada.
Ontem. O Caleri tem 3 gols. Já foi o 8º gol Foi do o André? 8º gol dele. São Paulo, o Caleri tem 3 gols na temporada. E o Caleri é o titular. Tá ok, o André jogou várias partidas também. Tem uma minutagem boa. Mas o dono da posição sempre foi o Caleri. E o André não tinha essa moral. Nunca teve moral com a torcida. Nunca teve, na perda daquele gol no primeiro tempo, né? Mentira. O Zubeldia, ele é bom técnico, senhor. Ele é bom treinador, O sim. que você fala sobre isso? Craque, o que ele tá fazendo sem os medalhões é absurdo. É um time que joga. Que medalhões, Souza? Lucas, Oscar, o próprio Luciano. Não, medalhão que eu conheço é de carne. Não, medalhões no sentido de... Bacon. Com bacon. Medalhões no sentido de jogadores grandes, Tá. sabe? Experientes. Velho, né? O próprio você quer dizer? Luciano. Não. Velho. Não vou usar o termo que a Leila usou, né? Que a Leila usou? Chamar os jogadores que estavam reclamando de velhos. Que você estava encerrando a carreira. Que estava encerrando a carreira. Ô, Leila, você também, não? Você pisa em nós, hein? Não, Leila. Então é um treinador que tem meu respeito por isso, por estar fazendo o time jogar sem os principais jogadores. Tava caindo, Souza. Quase estava caindo e era normal. A partir do momento que o Dorival saiu e o último título do São Paulo foi o Dorival que deu, o torcedor ia. Mas se ele estivesse bem, não ia estar brigando com ele. Craque, ou você vê o copo meio ou muito cheio. O torcedor reclamava... Copo, Souza, que você está falando. Eu não sei o que você está falando. Que copo? Ou você reclama demais ou você reclama de menos. O torcedor estava reclamando que o São Paulo estava empatado 4 jogos, mas tinha 4 jogos que não perdia. Tá. Aí ele fez uma modificação errada. Tava jogando bem ou mal? Não, tava jogando bem. Tava sendo bem escalado? Tava sendo bem escalado. Não, sabe por que, Souza, não tava sendo bem escalado? Porque se ele acreditasse mesmo nesses meninos, ele já tinha tirado os caras já antes. Mas o... Porque... Não, aí você fala agora. Aí o seguinte, agora não venha dizer que foi ele que deu certo com os meninos, porque não foi. Porque ele nunca quis os moleques. Porque quem tá jogando é os moleques. Ó, o Ferreira foi o primeiro que ele colocou pra jogar. O Matheus... Esse desgraçado também aí, né? O Matheus... Ferreira, você tá falando, né? É o Lucas Ferreira. Ferreira é da direita. O Ferreira da direita. Por quê? O Ferreira da Mas direita. ele não tinha mais opção. Oscar, Lucas, Luciano Mal e o Caleri, ele tinha que botar o moleque mesmo. Isso, aí ele foi buscar na base. Não foi ele não, senhor. Foi por convicção, né? Foi ele por convicção, não. Quem buscou foi os caras da base. Ele foi na base do São Paulo, que é... Ele nem sabe onde é, Souza. Quem? Ele nunca foi lá em Cotia. O Zubeldia? Nunca foi assistir o Sub-20. Eu assisto o Sub-20, assisto o Sub-17, tudo no Sport TV. Craque, ó... Não foi ele, Souza. Você sabe... Ele foi ele, Souza. Vamos lá. Me convença que foi ele que teve a grandeza de botar esses meninos pra jogar. Foi, Veloso. Foi ele que colocou. Falar depois. Foi ele que colocou. Você sabe que a gente tem amigos particulares lá dentro. Por isso que eu tô falando. Foi ele que colocou. Demorou um pouco, porque os moleques jogar na base é diferente de jogar no profissional. O próprio Ferreira falou, o próprio Matheus falou que teve que melhorar alguns aspectos. Todo mundo pede pro Rian Francisco jogar. Só que o São Paulo joga com um jogador fixo na frente e tem que ter um cara grande. E o menino da base... Grande, chama o Kid Bengala, senhor. O Zubeldia, ele foi muito cobrado. Cara grande, né? O Zubeldia foi muito cobrado e questionado. Souza, o Zubeldia... Ele não usava jogadores da base. Souza, então vou te perguntar. Pergunte. Se tivesse o Caleri jogando mal do jeito que ele tava, se tivesse o Luciano jogando mal do jeito que ele tava, e os caras tivessem... Ele botaria pra jogar os meninos? Ele já Nunca disse que ele faria ele isso. era cobrado muito e pressionado porque ele não usava os meninos da base. Isso. E eu vi uma declaração dele. Ele disse que ele não Pra ser queria jogador campeão, da base, que eu ele não queria posso pra ser botar campeão, moleque. Era com os caras Quem ganhou o jogo ontem? experientes. E a molecada que salvaram o emprego dele. Quem salvou o emprego dele. Ô, Zubeldia, você que anda de metrô. O cara entrou de metrô outro dia com a filha dele. Parecia que ele era o cara mais humilde do mundo. Esse país aqui é um país muito louco, né? Aí você anda de metrô em Londres, você é rico. Aí você anda de metrô em Paris, você é rico. Aqui parecia que ele era o cara... Não tenho nada contra ele, até achei ele bom treinador. Mas da base, quem salvou o seu emprego, quem salvou você andar de metrô ou ganhar o dinheiro que você ganha, foi os meninos. Eu penso assim. Rosinei, depois volta pro você, Souza. Realmente os meninos da base têm sido a solução pra ele, né, craque Neto? Não tem, não. O Zubeldia vinha sofrendo, né, com a ausência desses jogadores lesionados e agora, né, ele conseguiu encontrar a solução. E acho que o time do São Paulo vai ficar mais forte ainda que esses meninos e a volta dos grandão. Exatamente. Porque os grandão vão ter que jogar agora.
Porque quando reclama, quando o torcedor reclama, e o torcedor tem todo o direito de reclamar. Mas o torcedor não escala time, Souza. Eu sei, mas assim, ó, ontem ele mudou, ele botou o Ferreira e botou o Luciano e o time venceu. E ninguém falou nada. Aí ele tirou o Ferreirinha, porque corria o risco. Mas sabe por quê, Souza? Mas porque ele começou errado sem o Ferreira. Só que ele começou errado. E só que tem uma coisa. Sabe uma coisa que o São Paulo modificou, e principalmente no jogo do ano? Quem jogou mal? Ontem no São Paulo? É. Fala um jogador só pra mim. Pra mim, eu não vi ninguém jogar mal ontem. Então, Souza, é isso. Quando você pega aquilo com os meninos, todo mundo jogou bem. Mas o Matheus... Diferentemente do que estava acontecendo. E a molecada que fez isso, Truta. Matheus Alves está jogando muita bola. O próprio Ferreira, o Marco Antônio, que era um cara que ficou muito tempo fora, que era a quarta opção, começou a jogar. O André voltou a fazer gols. Não, voltou não, sempre fez gols. Mas assim, você tem que provar. Ó, o André, você tem que cara que... Quem que era artilheiro do Campeonato Paulista? Não, você é treinador, eu sou treinador, você é treinador, você é treinador, você é treinador. Ou nós jogamos, nós 4 jogou, né? E jogamos muito, né? Você foi campeão brasileiro, você foi campeão brasileiro, você foi campeão brasileiro e eu fui campeão brasileiro. Eu fui campeão paulista, você foi campeão paulista, você foi campeão paulista, você foi campeão paulista. Não, mas você foi campeão da Libertadores, você foi mineiro. Nós pode falar. Nós pode falar. Meu irmão, você tem um cara que é centroavante e ele é o artilheiro do time e ele não joga. Por que o artilheiro não joga, Veloso? Eu não sei. Até porque o André Caleri, Silva. Eu sei, e o Caleri não vinha jogando bem. E o cara jogando mal. Alguma coisa tá errado. Será que vocês puxam o saco dos argentinos porque é argentino? Do português porque é português? O Abel faz isso também, né? O Abel faz isso. Quem tem mais gol no campeonato? É o Vitor Roque ou o Flaco Lopes? Quem jogava era o Vitor Roque. Ele tirou agora. Certo? Não, claro que não. Não tá certo. Você tá dando uma opinião que parece que tá certo o Zubeldia. O Caleri 9 meses sem fazer gol. Você acha que tá certo ele ficar no time? Deixa eu te falar, eu te disse aqui, ó. O esquema de jogo não favorece o Vitor Roque do Palmeiras. Você falou. Eu falei. Espera. Ele foi, até que ele tirou. O Palmeiras é um time que cruza bola pela lateral, usa bem a lateral, tem 2 laterais. Não, eu tô falando de São Paulo, senhor. Não, eu tô dando Não, mas quando eu falo pra você as coisas, você fala que eu tô falando do Corinthians. Agora eu tô falando de São Paulo, você quer falar do Palmeiras. Não, eu tô dando Na verdade é mentira, Veloso. Aí eu que sou o chato da televisão. Eu tô falando do Vitor Roque, deixa ele, daqui a pouco ele vai ver. O São Paulo, ele é competitivo, sempre. Ele é competitivo sempre. E o São Paulo joga bem sempre? Não joga bem sempre. Os erros acontecem? Acontecem. Às vezes o Zubeldia escala bem, às vezes escala mal. Às vezes ele interpreta bem o jogo que ele tem pra frente, às vezes ele interpreta mal. Agora, o torcedor de time grande e às vezes o analista torcedor, ele quer uma perfeição de todo mundo que não existe. É muito dos comentários que eu ouvia sobre o Ramon Dias demitido do Corinthians. Mas o Corinthians estava jogando muito mal. Estava jogando mal alguns jogos, jogando bem outros jogos. Ganha campeonato em cima do Palmeiras, perde classificação para Libertadores, ganha aqui, perde ali e tal, não sei o quê. Espera-se do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, uma perfeição que não tem em nenhum lugar. Vai ver jogo do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool. Esses times também não jogam bem todos os jogos, sabe? Também bobeiam, também perdem pontos, também os treinadores erram. O jogador também perde lance de gol, a substituição às vezes também não dá certo. E aqui com essa quantidade insana de jogos que a gente tem, ainda espera-se a perfeição 85 vezes no ano e não 55 ou 60. É um negócio meio bizarro. Eu acho que o trabalho do Zubeldia tá ok. Eu gosto do trabalho do Zubeldia, eu só faço um contraponto aqui que vale também para o Ramon Dias. O que me preocupa no trabalho do Zubeldia, e me preocupava no trabalho do Ramon Dias, é a limitação do time na hora de se impor, especialmente dentro de casa, contra adversários mais frágeis. E no Corinthians a gente percebia... mundial, né? Sim, Júlio, mas no Corinthians a gente percebia até isso mais claramente quando o Corinthians ficava com um jogador a mais em campo. Isso aconteceu nem uma nem duas, pelo menos umas 3 vezes. Por exemplo, se você tirar o jogo do São Paulo contra o Santos,
dos últimos jogos, todos os jogos da Libertadores, todos os jogos do Brasileiro até aqui, e o jogo contra o Palmeiras no Paulista, que foi o último, a eliminação fora de casa, você só tira o jogo em casa contra o Santos, que o São Paulo foi bem. Em todos o São Paulo vai bem fora e vai mal dentro. Então, é uma regra. É uma regra. E com o Ramon também. Então, isso é o que preocupa um pouquinho. A hora que o São Paulo conseguir se impor mais, já se impôs contra o Santos. Essa para mim, é a grande notícia para a torcida do São Paulo. A boa exibição do São Paulo, repleto de desfalques contra o Santos no primeiro tempo, no jogo do Morumbi. Se você extrapolar o que você acabou de falar, eu não estou te tirando razão, não. Eu acho que é por aí. O Palmeiras também tem dificuldades nos 5 anos com o Abel. Sim. De se impor em casa, quando ganha jogos, etc. Mas sempre com aqueles caminhos, com a velocidade, com a pressão. O Flamengo agora, 2 jogos sem fazer gols, né? Você jogar fora de casa e encontrar um sistema para contra-atacar é muito mais fácil do que você precisar construir. E a construção contra um time que está se defendendo, ela depende muito de treinamento, de combinação, de entrosamento, de você perder ali, hoje aqui, terça-feira. Hoje nós vamos trabalhar essa tentativa de furar a defesa bem postada, etc e tal. Os técnicos não têm tempo para fazer isso. Simplesmente esse tempo não existe. Não é passar pano para maus trabalhos, mas o futebol ofensivo construído, combinado, ele demanda muito mais planejamento, muito mais treinamento, muito mais aprimoramento do que o futebol de fora de casa, de contra-ataque, de sair em velocidade. Então, é natural que os times tenham mais dificuldade para fazer aquilo que a gente acha que é o que eles têm que fazer com mais assiduidade, né? Assiduidade existe? Né? Eu acho que sim. Tem que existir. E é mais comum a gente ver os times desempenhando bem fora de casa, quando isso deveria ser algo mais difícil de ser feito. Às 6h30, o São Paulo vai enfrentar o Ceará pela 6ª rodada do Brasileiro. Não, é a 6ª rodada, se eu não estiver enganado, né? Pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, que fora de casa vai precisar aí de 3 pontos para manter aí uma boa sequência de resultados. Já pensou numa semana perfeita aí? Venceu o Clássico, venceu na Copa Libertadores fora de casa e ainda vencer fora de casa o Ceará. Seria uma semana de fato para mandar a crise lá para a casa do chapéu e o Zubeldia ter toda a tranquilidade aí para poder trabalhar. E aí fica a expectativa desse confronto contra o Ceará, se o Zubeldia vai poupar alguns atletas. Eu até tive algumas informações de algumas pessoas lá do São Paulo de que Ceará e Náutico, que o Zubeldia ainda não avisou, mas que um desses jogos ele vai precisar poupar jogadores. Por quê? Alguns atletas estão bem desgastados. Então aí ele vai entender qual que vai ser o melhor cenário. Se você poupa os seus atletas para um confronto fora de casa no Campeonato Brasileiro, ou se você vai poupar em casa na próxima terça-feira, o confronto contra o Náutico na ida da 3ª fase da Copa do Brasil, se você poupa os atletas em casa, já que você tem a prerrogativa de que você tem o jogo de volta, que aconteça algo, eu não diria catastrófico, mas um tropeço, tipo, empatou em casa contra o Náutico, ou até perdeu por um gol, você teria a possibilidade de jogar fora de casa. Então vai dependendo muito de como os atletas vão corresponder nessa sexta-feira. Acredito eu que se os atletas estiverem em condições, o Zubeldia vai com o que ele tem de melhor contra o Ceará e contra o Náutico, aí sim ele já poupe alguns atletas, até porque na sexta-feira também tem o jogo contra o Fortaleza. Então a expectativa inicial ainda, tá? Porque ele só tem um treinamento, ele ainda vai avaliar o desgaste dos jogadores para depois aí sim tomar uma decisão. Mas a expectativa seria de, contra o Ceará, até porque por ser uma partida valendo 3 pontos, e o Náutico você pode recuperar logo depois do jogo de volta, a expectativa é dele mandar o que der para pegar o Ceará, e quando eu falo o que der, por exemplo, Marcos Antônio tem sido substituído todo o jogo, o Alisson não. Será que o Alisson vai ter condições de jogar? A gente pode ir para o sistema defensivo, acho muito difícil o do Arboleda voltar para esse jogo, acho que ele deve voltar para o confronto contra o Náutico, mas pode ser uma opção também. Você tem um Alan Franco que sempre demanda o cuidado físico, podemos ter aí um Juan e Sabino novamente fazendo a dupla de zaga, o Ferrarese e o Cédric que vem de uma sequência, até o Ferrarese foi poupado do último jogo, o Igor Vinícius pode acabar pintando.
O Enzo Dias é quase certo que acabe pintando na lateral esquerda, já que o Wendel foi titular. O André Silva vem numa sequência interessante. Será que agora teremos uma oportunidade para o Rian ou ele vai deixar o Rian para jogar no estádio do Morumbi na Copa do Brasil? Enfim, são algumas questões. O Ferreirinha, por exemplo, tá jogando todas, né? No último jogo até ele foi substituído, contra o Santos não tinha sido. Então, será que o Ferreirinha vai aguentar de novo essa sequência? É um jogador que demanda uma atenção física. Então são alguns detalhes ali importantes. Fato é que, por exemplo, o Alves não deve estar disponível e fica a dúvida. O Rodriguinho jogou as últimas partidas, com exceção na Copa Libertadores que o Luciano entrou. Será que ele vai apostar no Rodriguinho e não no Luciano? Acho difícil, acho que o Luciano deve ter rodagem. Mas são algumas nuances. Nessa sexta-feira, o Zubeldia deve bater o martelo se ele vai poupar alguns atletas por conta desse desgaste físico contra o Ceará ou contra o Náutico. A expectativa é da gente ter algumas caras novas, né? Acho que no gol, eu acho muito difícil dele apostar no Jandrei. Acho que contra o Ceará, ele deve ir de Rafael, e contra o Náutico, aí sim pode aparecer o Jandrei, mas ainda é algo especulativo. A gente está jogando uma ideia aqui. Mas, por exemplo, o Sabino é uma segurança na lateral, na zaga para ele, então ele pode acabar poupando sim o Alan Franco. O Enzo Dias a gente já falou que é bem provável. Nessa questão de volante, será que o Negrucci, ele quer muito ver o Negrucci, mas por conta dessa sequência de jogos, ele não pôde utilizá-lo. Tem o Negrucci, o Bobadilla que vem entrando todo jogo, a expectativa dele também é de voltar a ser titular para quem sabe mostrar serviço. Enfim, são algumas nuances ali que a gente vai ver se o Zubeldia vai poupar ou contra o Náutico ou vai poupar contra o Ceará. Queria até ouvir a sua opinião, o que você acha que é melhor, poupar contra o Náutico ou contra o Ceará? Eu, Alex, acredito que seja melhor poupar contra o Náutico, até porque é um jogo contra uma equipe inferior ao Ceará, é dentro de casa e também você tem o jogo da volta que você pode acabar recuperando. Aí sim, se na volta você não construir um resultado legal aqui, aí para prevenir, você vai com os titulares lá para enfrentar o Náutico nos aflitos, mas é só uma ideia, quero muito também ouvir a sua opinião. Bora falar sobre mais informações? Lucas Moura e Oscar, a expectativa do São Paulo é de contar com o Lucas já contra o Náutico. Nessa quinta-feira, os atletas que não viajaram se reapresentaram e fizeram o treinamento. Finalmente, o Lucas fez as atividades com os demais companheiros ali sem restrições. Então a expectativa é, o Lucas trabalha normalmente na sexta-feira, contra o Ceará deve ficar de fora até para não forçar a barra. Sábado, ele lá sozinho, lá com os jogadores que não viajarem, vai se reapresentar no CT e vai fazer todo o seu trabalho bonitinho. Na segunda-feira, quando o elenco se reapresenta, aí ele já faz o treinamento final, que é o último treino de segunda-feira, já com a expectativa de ser relacionado para pegar o Náutico. Ele deve começar no banco de reservas a partida, tá? Ele deve ficar no banco, deve entrar no decorrer do jogo para começar a ter um ritmo. A expectativa é de algo em 20 minutos, para que ele possa começar a se ambientar novamente com o jogo. Contra o Fortaleza, novamente, tendência, vai depender também muito do como ele vai corresponder, mas a tendência é contra o Fortaleza, novamente, Lucas, banco de reservas, aí você já pode jogar de 30 a 40 minutos. E aí, né, na partir da próxima semana, ele já estaria completamente inteiro para começar a jogar e começar a ser titular do São Paulo. O Oscar, existe uma grande expectativa para ele jogar contra o Náutico, mas ainda ele está um degrau abaixo do Lucas, o que pode acarretar nessa volta do Oscar sendo postergada para o confronto contra o Fortaleza. O Oscar ainda não trabalhou no campo. Existe a expectativa nessa sexta-feira dele já evoluir a ponto de fazer algumas atividades. Se ele corresponder bem no sábado, volta a trabalhar com bola. Na segunda-feira se reapresenta com um grupo e se ele responder bem ali aos estímulos no treinamento, também pode ir para o banco de reservas. Mas repito, o Lucas é mais garantido. O Oscar está num degrau abaixo. A expectativa é para confronto contra o Náutico? É. Mas vamos trabalhar com porcentagem aqui, até para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. O Lucas, para jogar contra o Náutico, 80% de chance dele ir pelo menos para o banco de reservas, 80% de chance dele ir. É só se realmente acontecer ali alguma fisgada, alguma coisa ali no joelho, dele voltar a sentir alguma dor e ele acabar ficando de fora. Então é praticamente certo. Já o Oscar ainda está meio que 55%. Então vocês verem como a porcentagem é significativa, como o Oscar está num degrau abaixo. Então a expectativa ainda é dele ir também para o jogo contra o Náutico,
mas no mais tardar já contra o Fortaleza, porque ele ainda tá num degrau abaixo do Lucas, mas pelo menos ambos, em tese, já voltariam para o time no confronto contra o Libertad na volta, né? O São Paulo volta na Libertadores a enfrentar o Libertad, desta vez sob os seus domínios, aí depois pega o Alianza fora e aí depois enfrenta o Tajeres para encerrar. Então a expectativa é de já na próxima partida de Copa Libertadores o São Paulo já tenha à disposição o Lucas e o Oscar. É bem possível que esse confronto contra o Libertad, que foi fora de casa, que o São Paulo tenha sido a última vez que Lucas e Oscar não estiveram disponíveis. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje.